Acomodem-se bem sentados. E vai experimentando a melhor posição para suas pernas, os pés. Se precisar, pode encostar em algum local, móvel, parede. Se desejar, também pode se sentar em uma almofada. Tenha certeza que você se mantém ereto com o menor esforço. Vai experimentando a melhor posição para a sua cabeça, para as suas pernas, para as suas mãos. Veja se a cabeça está bem alinhada à coluna, se o queixo está na posição em que você pode relaxar o pescoço, se as mãos estão bem posicionadas, que você pode relaxar os braços, os ombros. Depois que você se acomoda numa postura, aí vamos começar a nos observar. Estando bem acomodado, observe que a sua cabeça não se move. A coluna não se move. E nesse estado de observação de nós mesmos, nós vamos procurar manter a nossa prática, nos observando não só durante as posturas, mas também após as posturas, no relaxamento, no descanso. Quando o corpo não se move, existem algumas partes que se movem. Procure identificar essas partes que se movem. E nós vamos começar a nossa prática e no final nós vamos voltar a essa observação. Vamos começar entrelaçando os dedos das mãos na frente do corpo. Vamos elevar os braços. E aí então os braços estão ao lado da sua cabeça, próximos às orelhas. Perceba a sua coluna e vai crescendo como quem espreguiça. Perceba toda a extensão da sua coluna e depois vai relaxando os ombros, voltando os braços e novamente acomodando as mãos sobre seus joelhos, relaxando os ombros, relaxando o pescoço. Mais uma vez, entrelace os dedos das mãos na frente do corpo e comece a elevar os braços. E agora, vire as palmas das mãos para cima. Olhe para as mãos, se for confortável, se não tiver desconforto. Cresça. Volte a cabeça. Então depois solte as mãos, volte os braços e relaxe. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço, as escápulas, as costas, o tórax. Entrelace agora os dedos das mãos atrás das costas. Estenda os braços, mantenha as mãos próximas ao seu quadril, se for confortável. E então você observa a abertura do peitoral,
Observe a aproximação das escápulas, os ombros vão para trás, os ombros também se afastam das orelhas, não deixe que os ombros fiquem muito elevados, você desce confortavelmente, abre o tórax, aproxima as escápulas e sinta a respiração no alto do seu tórax, lá na região das clavículas. Então, gentilmente solte as mãos, acomode as mãos, relaxe os ombros, os braços, observe a região do tórax, observe o efeito do que você fez. Observe também os músculos que te mantêm na posição ereta. E vai relaxando, tirando o esforço desnecessário. Agora nós vamos estender os braços à frente, passar o braço direito sobre o esquerdo, levar as mãos lá atrás. Procure fazer com que as mãos toquem as escápulas. Boa noite, Leia. Estamos sentados, cada mão segurando a escápula contrária com a coluna ereta. Os ombros relaxados, abaixe os cotovelos. E se for confortável, vai soltando a cabeça à frente, mantendo a coluna ereta, os braços relaxados. Veja se é possível sentir a respiração lá entre as escápulas, inspirando mais profundo, soltando o ar mais devagar. Voltando a cabeça, soltando os braços. E agora nós vamos trocar, então. Novamente estenda os braços, passe agora o esquerdo sobre o direito. E as mãos vão lá para trás, tentando tocar nas escápulas ou próximo das escápulas. Então relaxe os cotovelos, os braços, os cotovelos abaixam. A coluna ereta, vai devagar, soltando a cabeça à frente. E novamente, sentindo os movimentos respiratórios, mas agora entre as escápulas. Eu senti que quando inspira, as escápulas se afastam. Quando solta o ar, elas relaxam e voltam ao seu local. Veja se é possível sentir esse movimento entre as escápulas. Então, novamente, vamos voltando a cabeça, soltando os braços, acomodando as mãos e relaxando os ombros, relaxando o pescoço. Às vezes ficamos tensos durante todo o dia, então agora fazemos esses exercícios para soltar, relaxar. E você se observa após cada exercício o efeito, se fica se sentindo de forma mais confortável, ou se você tensionou, sempre respeitando os limites. Agora, nós vamos deixar que os braços fiquem próximos ao tronco e os braços a 90 graus e os polegares apontando para o teto. Os ombros baixos. E agora, gentilmente, mantendo os braços próximos ao tronco, nós vamos devagar afastando as mãos, observando ao aproximar das escápulas. Veja o quanto você pode aproximar os braços dentro do seu limite. Veja o quanto você pode aproximar também as escápulas, levando os ombros para trás. E, gentilmente, eleve um pouco o queixo, para que você não leve o seu tronco à frente.
Volte devagar, mas continue ainda com os braços a 90 graus. Posição das mãos, relaxe o pescoço, observe o efeito do que você fez. Se sentiu qualquer desconforto, você não faz. Se estiver tranquilo, se não tiver desconforto nenhum, vamos novamente aos poucos, afastando as mãos, aproximando as escápulas, cada um no seu limite, se observando, o queixo um pouco para o alto, respirando, sentindo a respiração lá no alto do peito. Volte devagar, apoie as mãos, acomode bem seus braços, relaxe os ombros, perceba como sente a região das escápulas, os ombros, o pescoço. E agora, na intenção de relaxar o pescoço, nós vamos fazer Brahma Mudra, que é a movimentação da cabeça, com a coluna bem ereta e os ombros relaxados. Então, nós vamos devagar começar a levar o queixo. Pode se sentar numa almofada, pode se encostar no móvel. O importante é que você fique com a coluna ereta. Isso, bem acomodado. Então, estando bem acomodado, relaxe o pescoço e comece gentilmente a levar o queixo lá para o alto. Vai observando o alongamento da parte da frente do seu pescoço, sem pressionar atrás do pescoço, respirando, deixando a respiração fluir, voltando gentilmente a cabeça, mantendo a coluna ereta, devagar deixando que o queixo se aproxime do tórax, do alto do seu tórax, observando o alongamento atrás do pescoço, relaxando, soltando os ombros. Volte devagar a cabeça. Comece a virar a cabeça para a direita, sentindo o alongamento do lado esquerdo do pescoço, relaxando o lado direito do pescoço, mantendo os ombros baixos. Voltando a cabeça até o centro, virando a cabeça para a esquerda, até onde sentir que alongou o lado direito do pescoço e relaxou o lado esquerdo do pescoço. Volte a cabeça até o centro. E vamos fazer agora com a respiração. Nós vamos inspirar profundo, vamos soltar o ar. E então vamos começar a inspirar, levando a cabeça lá para trás, o queixo em direção ao teto. Soltando o ar, levando o queixo em direção ao peito, cada um no seu ritmo. Inspirando o queixo no centro. Expirando, levando a cabeça para a direita. Inspirando até o centro. E no seu ritmo, expirando para a esquerda. Inspirando até o centro. Finalizando, deixe a respiração livre. Se estiver confortável, faça novamente no seu ritmo, com a respiração ou sem a respiração. Cada um no seu tempo, de forma agradável, confortável.
cada um no seu tempo. Quando finalizar, pode se deitar e se acomodar no seu tapete. Escolhendo, nós vamos fazer agora o primeiro relaxamento da prática, procurando observar o efeito da prática até agora. Então você acomoda bem o seu corpo, observa a posição da sua cabeça, melhor posição para as pernas, para os braços. Então até agora, o que nós trabalhamos mais foi a região das escápulas, sentido escapular. Então perceba como sente o pescoço e relaxe a parte da frente do pescoço, a parte de trás, as laterais do pescoço. Relaxe dentro do pescoço. Relaxe também as escápulas, os ombros, o tórax, a região das clavículas. Soltando o peso da cabeça. Relaxando os músculos da face, os braços, as pernas, soltando a região do quadril, relaxando o abdômen, tórax, e as costas. Voltando a perceber a região do pescoço, relaxando o pescoço, a região da nuca, atrás da cabeça, topo da cabeça, a testa, os olhos, mandíbulas, a língua, a garganta. Entre as escápulas, os ombros, os braços. Gentilmente, se você estiver com as pernas estendidas, flexione uma perna, depois a outra, levando os pés no chão, joelhos para o alto. Continue relaxando nessa posição. Acomode o quadril. Observe toda a extensão das costas, da coluna, o toque das costas com o chão, o toque dos ombros, cabeça. Entrelaçando os dedos das mãos, levando as mãos atrás da cabeça, soltando o peso da cabeça nas mãos, relaxando os braços, relaxando os ombros, o abdômen relaxa, tórax, pescoço relaxa.
os músculos da face, os olhos, soltando o peso da cabeça nas mãos, relaxando cada vez mais o pescoço. Apontando os cotovelos para o teto. Soltando o peso da cabeça nas mãos. Gentilmente as mãos vão elevando a cabeça, flexionando o pescoço, alongando a região entre as escápulas. Sentir que a cabeça está solta nas mãos, pescoço bem relaxado, respeitando seus limites, relaxando, respirando. O mais importante é flexionar o pescoço, alongar entre as escápulas, relaxar bem o pescoço, vendo até onde você pode alongar sem sentir desconforto. E então, gentilmente, no movimento controlado, observado, as mãos vão levando a cabeça em direção ao chão e o pescoço continua relaxado e a cabeça solta nas mãos. Quando a cabeça tocar o chão, solte as mãos, volte com os braços ao lado do corpo, solte o peso da cabeça no chão, observe como sente a região do pescoço, nuca, entre as escápulas, os ombros. Então, nós vamos manter os pés no chão, joelhos para o alto, e vamos deixar os braços abertos em cruz. Deixe os braços abertos em cruz. Sinta o toque do seu quadril com o chão, toque das escápulas, a cabeça, aproxime os pés e os joelhos. Cruze a perna direita sobre a esquerda e deixe que as pernas caem gentilmente para o lado direito. Vamos fazer uma torção. Vai observando, não precisa de uma vez, você vai deixando aos poucos as pernas pesarem, a perna direita pesar sobre a esquerda. Se precisar, faça ajustes, se acomode, deixe a respiração fluir. Vai observando a posição da sua coluna. Gentilmente mantendo as pernas como estão. Gentilmente volte com as pernas cruzadas, a direita sobre a esquerda, até o centro. E depois deixe que as pernas tombem desse jeito para a esquerda. Veja o que muda. Se é possível fazer essa torção. Se sente qualquer desconforto, você faz ajustes. Procure relaxar na postura, perceber a posição da sua coluna, respirando, soltando o ar. Voltando devagar, os joelhos para o alto, descruzando as pernas, sentindo o toque dos pés com o chão, toque do quadril, das costas, da cabeça. Cruze agora a perna esquerda sobre a direita
e deixe que as pernas caiam gentilmente para a esquerda, para o lado da perna que está por cima. E aí você vai deixando o corpo solto, relaxado, deixando que a perna esquerda faça peso sobre a perna direita. Então a proposta da aula é você se observar. Observar as sensações, respeitar os seus limites, soltar, relaxar o corpo. Se precisar voltar antes, você volta. Mas nós já vamos voltar devagar, com as pernas cruzadas como estão, a esquerda sobre a direita. Acomode as costas, o quadril e gentilmente deixe que as pernas tombem para a direita. No movimento controlado, observado. Observando também a sua respiração. Procurando inspirar e soltar o ar bem devagar. E nós já vamos voltando devagar, descruzando as pernas, levando os pés no chão, os joelhos para o alto, observando o efeito do que você fez. Percebendo o lado direito do tronco, o lado esquerdo, esses músculos que ficam ao lado da sua coluna, musculatura paravertebral, sentindo também a região da sua coluna, relaxando o pescoço e os ombros. Muito bem. E nós vamos devagar rolar o corpo e vamos ficar de bruços. De bruços, nós vamos deixar os cotovelos no chão, os cotovelos próximos, os cotovelos abaixo dos ombros, se possível, as mãos seguram a cabeça ou o queixo. As pernas separadas, os calcanhares tombando para dentro e os dedos dos pés para fora. Acomode bem, perceba como sente a região entre as escápulas. Como sente a região do pescoço. Se sentir qualquer desconforto, você pode fazer ajustes ou então não faça. Procure a cada expiração relaxar entre as escápulas, como quem afunda entre as escápulas. É como se fosse a posição da cobra, só que sem esforço. E agora, desfaça a postura, deixe uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos e relaxe novamente o pescoço, região da nuca, entre as escápulas. Perceba o efeito do que você fez. Então agora vamos trabalhar essa musculatura que fica ao lado da coluna, para que essa musculatura bem fortalecida ajuda durante o nosso dia a dia numa boa postura. Então nós vamos fazer a postura da cobra. Vamos entrelaçar os dedos das mãos atrás das costas ou colocar as mãos ao lado das costelas, você escolhe qual a modalidade da postura da cobra. Se for entrelaçar os dedos das mãos, estenda bem os braços, aproxima as escápulas, deixa a testa ou queixo no chão, as mãos ao lado das costelas, aproxime bem também as escápulas, mantenha as pernas e os pés unidos. E agora virando a cabeça como quem olha para frente, estendendo o pescoço. Quem está com as mãos entrelaçadas, as mãos escorregam em direção aos pés, puxam os braços, que puxam os ombros.
postura da cobra. E quando você desejar, cada um no seu tempo, volta e descansa. Volte, solte. Relaxe bem os músculos que você trabalhou. Relaxe os ombros, pescoço. Solte o peso do corpo no seu tapete, observando o efeito do que você fez. E se estiver tudo bem, vamos repetir a postura da cobra. E vamos trabalhar agora também, além da musculatura paravertebral, vamos também contrair a região glútea. Escolha qual a melhor posição, se as mãos entrelaçadas ou as mãos ao lado das costelas. Então, com o queixo, a testa no chão, as pernas e os pés unidos, afastando os ombros das orelhas, aproximando as escápulas. Comece primeiro a virar a cabeça, estendendo o pescoço, como quem olha para frente. E depois, sem a ajuda das mãos, elevando o tronco, contraindo também a região glútea, trabalhando toda a musculatura. Das costas, região glútea, ficando o tempo que você achar que deve. Quando desejar, cada um no seu tempo, volte devagar e relaxe imediatamente. Observe o efeito do que você fez. Esse estado de observação em que nós nos observamos tanto durante a execução dos asanas, como também após o exercício. Como sente agora o corpo, como fica a respiração. Nós vamos continuar descansando na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares, a testa no chão nas mãos, relaxando a região lombar, alongando essa musculatura que trabalhamos, na postura da criança, relaxando os ombros, o pescoço. Tudo bem? Ah, então tá bom. Pode continuar de bruços então, tá? Não tem problema. O importante é você descansar. Muito bem. Nós vamos agora. Andréia, se você colocar uma almofada no joelho, melhora? Não? Ah, então tá bom. Então, nós vamos afundar entre as escápulas, nós vamos estender os braços, deixar o quadril mais alto possível, a testa no chão.
Andréia, pode deixar então as pernas cruzadas, já que você está com dor nos joelhos, e levar os braços à frente. Nossa, então fica com as pernas cruzadas e estende os braços à frente. Depois você leva para a direita e para a esquerda, dentro do seu tempo. E nós vamos deixar o quadril bem para o alto. A Andréia procura deixar o quadril tocando o chão, alongando as costas, relaxando o pescoço. Grace, chega um pouquinho mais para frente o quadril, escorrega um pouquinho mais. Isso. Afundando entre as escápulas. A Vanusa também, se possível, escorregar um pouquinho mais para frente. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Pode afundar entre as escápulas. Isso. Leia, tá certinho. Se sentir qualquer desconforto nos ombros, pode flexionar os cotovelos. O importante que a gente quer é trabalhar o alongamento aí das escápulas, afundar entre as escápulas. Muito bem. Vamos voltando devagar. E ao voltar, nós vamos nos sentar com as pernas estendidas e unidas. Veja como é se sentar com as pernas unidas, estendidas, como é ficar com a coluna ereta. Se precisar, você pode flexionar um pouco as pernas, não tem problema. Veja se é possível sentir os iscos tocando o chão, soltar o peso do seu tronco lá nos isquios. Observe esses músculos que te mantêm na postura ereta. Vamos abrir um pouco o peito, afastar um pouco as orelhas dos ombros e deixar o topo da cabeça em direção ao teto. Veja o quanto você pode crescer com a sua coluna, ganhando espaço entre as vértebras. Isso. Muito bem. Agora, nós vamos deixar só a perna esquerda estendida e vamos flexionar a perna direita, deixando o pé direito ao lado do joelho esquerdo. Vamos nos apoiar. As mãos seguram o joelho direito e a gente cresce agora com a ajuda das mãos. Cresce com a coluna. Mantenha a mão esquerda segurando ainda a sua perna, sem perder a sua boa postura. Vamos levar a mão direita atrás do quadril. E agora, levando a atenção para a base da sua coluna, devagar, com a ajuda da mão esquerda, aproximando o joelho do tronco, você vai levando o ombro direito lá para trás, fazendo a torção para o lado direito. Cada um no seu limite, a partir da base da coluna. Isso. Ajuda da mão esquerda, aproximando, fazendo como se fosse uma alavanca, onde você relaxa a musculatura que está sendo alongada. Relaxa a região. As mãos ajudam, mas a musculatura em volta da sua coluna fica relaxada. Você respira, isso. Volta devagar. Mantenha as pernas como estão, a perna esquerda estendida, e deixe que o joelho direito tombe para a direita. Então, o joelho direito tombou para a direita, o pé direito continua apoiado na parte interna da perna esquerda. E agora você pode flexionar um pouco a sua perna esquerda, não tem problema. Leve os braços lá para o alto, cresça, ganhe espaço entre as vértebras. E veja o quanto você pode inclinar o tronco dentro do seu limite a partir do seu quadril, como quem leva o abdômen em direção à sua coxa. Vai devagar, inclinando o tronco à frente. Pode flexionar a perna para não machucar a sua lombar, levando as mãos em direção ao pé esquerdo.
arredondando as costas, soltando a cabeça, respirando, soltando o ar. E cada um agora no seu limite vai vendo se pode escorregar um pouquinho o calcanhar para estender a perna esquerda ou manter flexionada. Isso. Observe o alongamento que acontece, aonde sente que alonga e se pode relaxar onde sente que alonga. Volta devagar, o tronco vai voltando. Estendemos a perna direita. Flexionamos a perna esquerda, deixando o pé esquerdo ao lado do joelho direito. Segurando o joelho esquerdo, cresça com a coluna, sinta os discos tocar no chão. Mantenha sua coluna bem ereta. Segure com a mão direita o seu joelho esquerdo e a mão esquerda fica atrás do seu quadril, apoiada no chão. Os ombros baixos. E aí você vai, a partir da base da sua coluna, fazendo a torção, relaxando os músculos que ficam ao lado da sua coluna. Isso. Puxando gentilmente a perna esquerda para você, para ajudar na torção. Girando a mão esquerda na direção da sua torção. A mão esquerda acompanha no chão, apoiada, e você vai levando o ombro esquerdo para trás. Isso. E aí quando chegar no seu limite, você relaxa mais ainda, mantendo a coluna ereta, a postura ereta. Relaxe os músculos que ficam ao lado da sua coluna, respire. Gentilmente volte. Voltando, deixe que o joelho esquerdo tombe para a esquerda. O joelho esquerdo tomba para a esquerda. A perna direita que está estendida, você pode semiflexionar, pode flexionar um pouco, deixar os dedos do pé apontando para o teto. E leve os braços, cresça como quem ganha espaço entre as vértebras. E a partir do seu quadril, se possível, como se fosse uma peça única dos dedos das mãos até o quadril, vai inclinando o tronco à frente, com a perna direita flexionada. Levando o abdômen em direção à coxa, isso. Levando as mãos em direção ao pé direito. Ótimo, excelente. Sem pressa, se observando. Relaxando, arredondando as costas, relaxando o pescoço, soltando a cabeça. Observando o alongamento que acontece. Se for possível, você estende um pouco mais a perna direita ou mantém toda a atenção em você mesmo. Respirando. Voltando devagar. Estendendo as pernas. Deixando os calcanhares tocando o chão, os dedos dos pés apontando para o teto, os joelhos semiflexionados, joelhos unidos, ou pode ser um pouco afastados os pés, como você achar melhor. Se puder unir, melhor. Então, sinta os iscos tocarem o chão, vamos elevar os braços, crescer com a coluna como quem ganha espaço entre as vértebras e novamente, como se fosse uma peça única, inclinando o tronco à frente a partir do seu quadril, levando o abdômen em direção às coxas, levando as mãos em direção aos pés no seu tempo. Isso. Arredondando as costas, soltando a cabeça, sentindo agora o alongamento, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, relaxando bem o pescoço, se for possível estendendo um pouco mais as pernas ou mantendo como está. O importante é você não forçar a sua lombar, se respeitar, respeitar seus limites, e ficando um pouco na postura, procurando relaxar onde sente que trabalha mais. E voltando devagar.
Quando voltar, voltamos para a posição do bastão, procurando manter a coluna bem ereta, os ombros relaxados, e vamos permanecer na postura com o menor esforço possível, deixando que esses músculos que nos mantêm eretos trabalhem. Você não precisa tensionar todo o seu corpo. Só observe como é se manter nessa postura ereta. Muito bem. Vamos agora devagar, apoie as mãos no chão e vamos nos deitando. Quando se deitar, abrace as pernas, acomode a lombar, o seu quadril, relaxe as costas. Sinta o toque das costas com o chão, do quadril. Cada um, se desejar, também pode fazer um pequeno balanço de um lado para o outro, massageando as costas, massageando a região lombar. Puxando os joelhos em direção ao peito, levando a testa em direção aos joelhos, relaxando os ombros, acomodando na postura. E já voltamos devagar a cabeça. Quando a cabeça tocar o chão, solte as pernas, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Sinta o toque do seu quadril com o chão, dos ombros. Gentilmente vire a cabeça de um lado para o outro, como quem massageia o couro cabeludo, como quem relaxa o pescoço. E vai parando devagar. Parando, se acomode na postura de relaxamento. Você escolhe se vai querer relaxar com as pernas estendidas ou flexionadas. Estando bem acomodado, observe a região do seu quadril. Novamente, observe a lombar, quadril, as coxas, parte interna das coxas, posterior das coxas, os glúteos, e relaxe as pernas, relaxe os braços, relaxe os pés e as mãos. Relaxe o pescoço, o tórax, relaxe as escápulas, relaxe os músculos do seu rosto, as bochechas, os olhos, a testa. Aproveite e relaxe também a garganta, a língua e o céu da boca. Buscando a sensação de relaxamento de todo o seu corpo.
E então comece a voltar devagar do seu relaxamento, respirando mais profundo, mexendo os pés, mexendo as mãos, fazendo os movimentos que o corpo desejar, sem movimentos bruscos, virando-se de lado primeiro, depois se sentando. E ao se sentar, incline o tronco à frente, relaxando o pescoço, soltando a cabeça. E depois voltando devagar. E ao voltar, como fizemos no início da prática, acomode bem as pernas, você pode se sentar sobre uma almofada, pode se encostar no móvel, na parede, mas tenha certeza que está numa posição confortável. E que você pode manter a coluna ereta com o menor esforço possível. E como fizemos no início da prática, observe as partes do corpo que não se mexem. A cabeça não se mexe, a coluna, as pernas, os braços. Perceba isso. Mas existem partes que se movem com a respiração. Veja se é possível perceber as partes que se movem com a respiração. Pode ser com o abdômen, parte abaixo das costelas, pode ser que você perceba. Talvez a região lombar, assoalho pélvico. Então, nosso objeto de atenção é esse, observar as partes que se movem e as que não se movem, por 2 minutos. Só mais alguns instantes, continue observando o seu próprio corpo.
passados 2 minutos. Você pode continuar, se desejar, se observando seu corpo, ou se preferir finalizar a prática, leve os pés no chão,